Eu vou dar um aviso para vocês, dar uma notícia. Quantos viram no nosso canal lá no Instagram hoje uma plaquinha chamada Imersão? Nós falamos, hoje nós temos surpresa lá no culto, nós vamos falar sobre o que é este Imersão. Quantos viram isso? Quantos estão ansiosos para saber o que é? Se você não está, finge que você está. Quantos estão ansiosos para saber o que é o Imersão? Agora eu fiquei mais feliz. Mesmo que você não esteja, você fingiu que estava e eu fiquei feliz. Imersão é algo que nós criamos. Olha lá, está lá em cima. Justamente o nome já diz tudo. Imersão, irmos mais fundo, irmos profundo, mergulharmos nos rios, nas águas profundas que Deus tem para as nossas vidas. Imersão vai ser como se fosse um seminário que nós estamos fazendo, mas não é um seminário teológico como a nossa escola bíblica, que nós temos a escola bíblica que as pessoas estudam durante 2 anos e elas vêm 3 vezes por semana para cá para estudar a Bíblia, mas nós vamos fazer seminários de 2 dias. Agora em julho vai acontecer o primeiro Imersão, vai ser dia 7 e 8 de julho, 7 é uma sexta-feira, vai ser sexta-feira à noite e sábado de manhã até o final da tarde. E nós queremos, o desejo do nosso coração é fazer alguns durante o ano. Por quê, Gui? Porque existem alguns assuntos que eu vejo que a igreja precisa, que nós precisamos falar, que nós precisamos tratar, mas não são assuntos tão simples e também não são assuntos que nós vamos falar de repente nos cultos, porque nos cultos nós pregamos a Bíblia, é claro, mas nos cultos nós temos muitas pessoas novas vindo, nós temos pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, então tem assuntos que se nós pararmos para falar durante um culto, tem muita gente talvez que não vai entender, não vai compreender, a gente precisaria de mais tempo para mergulhar, para explicar, e nós sabemos que, queridos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. O ID não é apenas para o pastor, o ID não é para o profeta, o ID é para todos nós. Não diz lá, pastor, ID e pregar o Evangelho, mas diz ID. O ID, ele é para mim, ele é para você, nós devemos levar o Evangelho para todos os lugares, a todas as pessoas, independente do seu trabalho, aonde você trabalha. Eu creio que Deus quer usar a sua vida lá no seu trabalho, eu creio que Deus quer fazer diferença através da sua vida lá no seu trabalho, mas para isso, queridos, nós precisamos aprender algumas coisas, mas para isso nós precisamos mergulhar em alguns assuntos que vão ser muito importantes para as nossas vidas. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Queridos, o serviço da obra de Deus, se for feito apenas por um pastor, não tem como. Mas você imagina uma igreja equipada, você imagina uma igreja pronta, você imagina uma igreja preparada como um exército para avançar, para ir em lugares aonde nós não fomos antes, para fazer obras que ainda não fizemos. Imagina isso. Só que nós precisamos nos preparar. Esse primeiro imersão que nós vamos ter vai ser sobre dons espirituais, dons ministeriais. E quem vai estar conosco aqui nestes 2 dias vai ser pastor Luciano Subirá, pastor Edson Rebustini e bispo JB Carvalho, da Comunidade das Nações de Brasília, um cara excepcional, inteligentíssimo, homem de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu chamei os faixas pretas para falar do assunto. É um assunto sério, é um assunto delicado, né? Então a gente precisa de pessoas maduras que vão nos ensinar, que vão nos instruir. Serão 2 dias, tá? Que nós vamos mergulhar nesses assuntos. Vai ser dia 7 e 8 de julho. Os convites estão aí atrás já hoje disponíveis, tá? O convite custa R$50. Por que custa R$50, Gui? Porque você que nos conhece, você que sabe, conhece o Amor em Movimento, já veio nas conferências, você sabe que nós gostamos de fazer as coisas com excelência, nós gostamos de servir da melhor forma que nós podemos servir. Então você que vai participar, você vai receber material, você vai receber uma apostila para você levar para sua casa. Você que tem criança, você pode trazer as suas crianças. Os ministérios infantis, berçário, estarão funcionando. O seu filho vai tomar lanchinho, vai comer, vai receber presentinho lá também. Então serão 2 dias que você e a sua família vão poder estar juntos conosco aqui, e eu tenho certeza que vai marcar a sua vida, e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Queridos, R$50,
Você pode dizer, puxa, é caro, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai ouvir provavelmente umas 5, 6 palestras, sairia R$9, R$10 por palestra, vamos dizer assim. Você acha que é muito caro você pagar R$10 para sentar 1 hora, 1h30 e ouvir algo, uma palavra que vai mudar a sua vida? Sinceramente, eu acho que não. Hoje você vai no McDonald's e gasta R$30. E eu estou falando isso porque eu sei, eu conheço, eu vou atrás das coisas, eu vou atrás de conferências e eu sei que geralmente as conferências são muito mais caras. É 200, 150, 200, por causa dos gastos, dos custos. Nós estamos tentando fazer de uma forma mais barata possível, mais enxuta possível, que é para que você consiga vir, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Se a gente se preparar como igreja, se a gente se equipar, eu sei que a gente vai mudar o mundo. Pelo menos, talvez não o mundo inteiro, mas o mundo onde Deus nos colocou. A Zona Norte, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Eu sei que Deus quer nos preparar para isso. Amém? Então, aplauda ao Senhor, agradeça a Deus. É uma oportunidade maravilhosa. Deixa eu te dizer, nós fazemos isso para servir vocês. Nós fazemos isso para servir a nossa igreja. A nossa intenção não é nem fazer um evento para fora. A gente nem anuncia muito para fora. A nossa intenção é para nós. Talvez você não tenha oportunidade de ir viajar para uma conferência, o trabalho não permita, enfim, a gente quer trazer essas pessoas para cá, para a gente poder se alimentar, sentar aqui no nosso ambiente, no nosso lugar e facilitar a vida de todo mundo, tá bom? Então, tem uns convites lá atrás, você já pode adquirir, vai ser daqui um mês, dia 7 e 8 de julho, reserva aí já na sua agenda, deixa preparado, se você tem família, filhos, venha com eles também, enquanto você vai estar aqui, seus filhos vão estar lá também aprendendo, vão ter gincana, vão ouvir a palavra de Deus também. Eu sei que vai ser um tempo muito especial. Amém? Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Eu vou ler com vocês o capítulo 9 inteiro hoje à noite. João capítulo 9, eu vou ler em partes com vocês. Eu vou ler agora do versículo 1 até o 12. Vai contar sobre a cura de um cego de nascença. Nasceu cego já. E nós estamos estudando e falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, contado pelo apóstolo João. E ele relata 7 milagres, sinais, mensagens que Jesus queria passar e transmitir através dos milagres que ele estava operando. Você que não estava aqui nas semanas passadas, no Evangelho vai dizer que Jesus operou muitos milagres, de tal forma que se fossem pegar os milagres e colocar num livro não caberiam. Mas eles decidem, o apóstolo decide citar 7 milagres, e nós sabemos que através desses milagres existem lições para as nossas vidas e nós queremos aprendê-las. Amém? Então vamos lá. João 9, versículos 1 a 12 diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois: Onde estás? Ele respondeu: Não sei.
Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Nós abrimos os nossos corações, nós queremos te ouvir. Nos ensina nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui os fariseus, eles estão na verdade tentando pegar Jesus. No capítulo 8 a gente vem de uma história muito conhecida também, que é aquela mulher que foi pega em adultério, e levaram aquela mulher até Jesus, porque no costume, na lei, quando uma pessoa era pega em adultério, na prática, e pegavam ali fazendo algo de errado, essa pessoa deveria ser apedrejada, deveria morrer. Aqueles fariseus, aqueles conhecedores da lei, sabendo disso, pegaram aquela mulher, levaram até Jesus e falaram: olha, essa mulher aqui foi pega em adultério, nós sabemos que na lei ela deve ser morta, nós sabemos que na lei nós podemos apedrejar esta mulher. Jesus está sentado ali no chão, com o seu dedo escrevendo na areia, e ele vira para aqueles homens, para os fariseus, para os religiosos, para os crentes daquela época, e diz: olha, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. A Bíblia conta que as pessoas que estavam ali, os fariseus, os religiosos, ficaram tão constrangidos com aquilo, eles perceberam ali que, puxa, realmente eles também tinham pecado, e a Bíblia diz que aos poucos, um a um, foi virando as costas e indo embora daquele lugar envergonhados. A mulher, e a Bíblia nos conta que fica apenas a mulher e Jesus ali sentado naquele lugar. Jesus dá uma palavra para aquela mulher e diz: olha, mulher, vá e não peques mais. Olha, existe perdão para a sua vida, você pode ir a partir de agora e viver uma vida diferente. Mas a gente vem de um episódio como este, onde os fariseus, onde os religiosos estão na verdade tentando pegar Jesus. Eles estão tentando falar para Jesus, falar com Jesus as leis, e porque na verdade eles não conseguiam compreender quem é este homem que vem contrariar a lei. Quem é este homem que se diz o Messias, que se diz Deus, que opera esses milagres? Quem ele acha que ele é? Porque ele acha que ele está acima das leis de Moisés, porque os religiosos naquela época, eles seguiam as leis de Moisés. Moisés era quase que um Deus para eles, eles seguiam rigorosamente as leis de Moisés. Então eles ficam nesse embate com Jesus o tempo inteiro, tentando pegar Jesus, tentando falar alguma coisa para Jesus, para ver se Jesus se perdia nas palavras. E aí acontece esse encontro aqui de Jesus com esse cego de nascença. A Bíblia vai dizer que os discípulos, os fariseus que estão ali à sua volta, os religiosos, já logo perguntam para Jesus: olha, quem que pecou? Foi o cego ou foi os pais do cego, para que ele esteja numa situação como esta? Porque isso fazia parte da lei também. Lá em Êxodo, no capítulo 20, vai falar sobre maldição que alcança até a terceira geração. O pecado dos pais alcança os filhos dos filhos, e eles estavam novamente falando sobre a lei. E Jesus vira para eles e dá uma resposta dizendo: olha, não foi nem ele que pecou e nem os pais dele que pecaram. Essa doença, na verdade, ele ter nascido cego não tem a ver com o pecado cometido por ele ou pelo pai dele. Na verdade, cria uma confusão na cabeça daquelas pessoas que estavam vendo ali, seguindo a Jesus, porque eles queriam, na verdade, seguir apenas a lei. Eles não entendiam ainda a mensagem da graça, eles não entendiam que Jesus estava vindo para dizer: olha, vocês, a partir de mim, vocês não vão precisar ficar mais presos apenas na lei. Existe graça, eu vim para morrer, para pagar o preço por vocês, para que então vocês fossem livres, não agora debaixo das leis, mas pela graça. O que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, querido, sabe o que é? Aqui nós vamos perceber que esse homem, ele era um homem já velho, não era um jovem, não era uma criança. E a Bíblia vai nos contar que ele era cego de nascença. Ele havia nascido cego desde o ventre da sua mãe. Quando ele nasceu, ele já era cego. E não só cego, ele se torna mendigo. A Bíblia vai dizer que ele era cego e mendigo. Por quê? Porque naquela época as pessoas com deficiência, elas eram rejeitadas, a família rejeitava, os amigos rejeitavam, todos rejeitavam. Essa pessoa não tinha um trabalho, essa pessoa não tinha um círculo de amizade, essa pessoa não tinha um convívio social da mesma forma que as outras pessoas tinham, ela era excluída. Então um homem com uma deficiência, um homem cego, ele virou mendigo, ele se tornou mendigo porque não tinha ninguém para cuidar dele, porque não tinha amigos para cuidar dele, porque não tinha um trabalho
trabalho que ele poderia fazer, ele é mendigo, ele passa a vida inteira em uma situação difícil, ele passa a vida inteira em uma situação que nós não gostaríamos de nunca viver nas nossas vidas. E sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia não vai dizer que em momento nenhum durante a sua vida toda alguém foi ajudar aquele homem, alguém teve compaixão daquele homem, alguém levou aquele homem para casa para cuidar daquele homem, alguém deu uma palavra de encorajamento para aquele homem. Não, nós percebemos que isso não acontece, mas a partir do momento que Jesus para falar com aquele homem, todos os olhos que estavam à volta olham para aquele homem. Agora o homem que não tinha atenção, agora o homem que ninguém se importava, agora estava se tornando uma pessoa importante. Aquele homem que ninguém dava importância, que ninguém queria estar por perto, agora todas as pessoas começam a especular. Agora todas as pessoas começam a querer saber a história daquele homem, quer saber o que aconteceu na vida dele. Agora aquele homem chama a atenção das outras pessoas, porque deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus olha para a sua vida, quando Deus faz algo por você, quando você tem um encontro com Deus, a atenção das outras pessoas vão ser chamadas para a sua vida, porque Deus, Ele favorece a sua vida, porque Deus, Ele abençoa a sua vida, porque Deus abre portas. É impossível você se relacionar com Deus, é impossível você ter um encontro com Deus e as pessoas à sua volta não perceberem a diferença na sua vida. É impossível. Tem pessoas que dizem que se encontraram com Deus, mas a sua vida não muda, não tem diferença nenhuma. Talvez você pense que se encontrou com Deus, talvez você pense que porque você veio na igreja, talvez você pense porque você está sentado na cadeira, num banco de uma igreja, você se encontrou com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: quando você se encontra com Deus, a sua vida começa a mudar de tal forma que as pessoas que estão à volta vão perceber, alguma coisa aconteceu na vida desta pessoa. Sim, deve ser. Se não for assim, eu quero te dar uma notícia triste: talvez você não está se encontrando com Deus, talvez você não está se relacionando com Deus. Aquele homem chama atenção, aquele homem que ninguém se importava, agora todas as pessoas estão com os olhos nele. Especulações, agora começam a entrevistar aquele cego: o que aconteceu? Quem foi que te curou? Quem é você? Da onde você veio? Olha, mas o que aconteceu mesmo? Quem foi o homem? Onde ele está? Agora as pessoas estão interessadas em saber realmente o que aconteceu na vida daquele homem. Coloquei aqui o motivo do problema. E Jesus, ele vai revelar isso, ele vai dizer isso, que na verdade o problema daquele homem não era pecado algum, não era pecado dele, não era pecado do pai dele, mas era apenas para que a glória de Deus se manifestasse. Deixa eu te dizer uma coisa, uma lição aqui para as nossas vidas, porque muitas vezes alguns problemas alcançam as nossas vidas, muitas vezes a gente se encontra em situações adversas que a gente não gostaria de estar, e a gente clama e a gente pergunta a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Mas como Jesus disse ali para aqueles fariseus e aqueles religiosos: olha, não é pecado algum, não tem nada de errado. Na verdade, este homem, ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que você passa, tem lugares que você está, tem tempestades que você vai enfrentar, tem dificuldades, tem noites de choro que você vai chorar. Não é porque você está no caminho errado, não é porque Deus não gosta de você, mas é porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, mas é porque Deus vai vir de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que a glória dele vai se manifestar na sua vida. Você vai ser abençoado, as pessoas que estão à sua volta serão abençoados, e todos terão que reconhecer que foi Deus que moveu na sua vida. Porque a verdade é que muitas vezes nós questionamos Deus. Por que será que isso acontece? Por que será que aquilo acontece? Deus, aonde foi que eu errei? Quantos já fizeram essa pergunta? Deus, aonde foi que eu errei? Um pai talvez com um filho rebelde, talvez se pergunta: Deus, aonde foi que eu errei? Deus, aonde foi que eu pisei na bola? Aonde que eu perdi a mira? Onde que eu perdi o alvo? Muitas vezes quando nós enfrentamos alguma tempestade, algum dia difícil nas nossas vidas, é esse pensamento que nos vem à mente. A gente questiona, a gente diz: Deus, qual foi o meu erro? Deus, me mostra, porque eu não deveria estar passando por isso. Deus, me mostra, porque eu sei que o Senhor não tem isso para a minha vida. Mas queridos, nós precisamos entender, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos confiar e saber que tudo
que nós passamos, é o que diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam, todas as coisas boas, as coisas ruins, as vitórias, as conquistas, os fracassos, todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam a Deus. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, você pode ficar tranquilo. Se você é uma pessoa que ama a Deus, você pode descansar do coração, porque a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Quando nós entendemos isso, nós passamos pelas estações da vida de um jeito muito mais leve, muito mais fácil. Porque nós temos a certeza de que todas as coisas estão cooperando a nosso favor. Nós sabemos que a glória de Deus vai se manifestar no meio do problema. Nós sabemos que Deus vai vir na hora certa e mudar a circunstância na hora que for necessária, no tempo dEle, da forma dEle. Quando nós confiamos em Deus, nós vivemos a vida de uma forma mais tranquila. É claro, queridos, nós temos problemas, nós temos dificuldade por causa do pecado, não talvez do meu e do seu pecado, mas o pecado no mundo. O diabo ele está solto por enquanto, aí ele tenta abater as nossas vidas, ele tenta levantar situações para nos desanimar, ele tenta colocar pessoas no nosso caminho para tentar nos desanimar, mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo aquilo que o diabo usa para tentar te colocar para baixo, Deus usa para que o nome dele seja exaltado e glorificado e para abençoar a sua vida. Fique tranquilo quanto a isso, é responsabilidade de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, é responsabilidade dEle cuidar de nós, abençoar as nossas vidas, abrir uma porta, cuidar da nossa família, guardar a nossa casa. Agora não somos mais nós que cuidamos de nós mesmos, nós temos um Deus que guarda, que olha por nós. E Jesus, é isso que Ele diz, na verdade, Ele diz, esse era o motivo, na verdade, que Ele tinha vindo, que era para resolver esse tipo de problema. Ele diz, olha, eu vim para isto, eu estou aqui para isto. Para quê? Para resolver os seus problemas. Tem coisas que são impossíveis, mas agora não são mais. Por quê? Porque eu estou aqui. Agora vocês, a partir de mim, vocês terão acesso ao Pai. Nós sabemos que o pecado, queridos, afastou o homem de Deus. Lá na criação, quando o homem pecou, o homem foi afastado de Deus e não tinha mais acesso ao Pai. Nós não tínhamos mais acesso ao Pai, mas Deus, Ele sabia que um preço precisava ser pago, Ele envia Jesus. Jesus é o que nos liga a Deus. É através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. É através de Jesus que nós recebemos as promessas de Deus para as nossas vidas. É através de Jesus que nós recebemos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós em Jesus temos tudo que nós precisamos, e é isso que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas. Olha, é por minha causa eu vim para manifestar a glória de Deus, para vocês verem aquilo que o Pai quer fazer aqui nessa terra. Agora me chama a atenção que Jesus ele faz umas coisas engraçadas. Ele cospe no chão. O homem está cego, ele cospe no chão. Acho que Jesus fez esse milagre com o cego que era para ele não ver o que ele estava fazendo mesmo. Porque se fosse só um surdo e Jesus cuspisse no chão, talvez ia tomar um tapa na orelha do surdo, porque o surdo vê. Mas como era cego mesmo, não viu nada, talvez ele ficou tentando entender, ouvindo e pensando, será que esse cara está fazendo isso mesmo? Será que o que eu ouvi... Será que esse cara fez o que eu estou pensando que ele fez? Jesus, ele cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego. Sabe o que isso me diz, queridos? Não me diz muita coisa, mas sabe o que diz? Que os padrões de Deus são diferentes do meu e do seu padrão. A gente acha que Deus vai trabalhar de tal forma. A gente muitas vezes fica esperando Deus vir de tal forma, e a gente perde Deus porque Deus veio de outra forma e a gente não percebeu. Parece bobo, mas é profundo. Muitas vezes a gente perde o que Deus está fazendo porque a gente algumas vezes espera algo tão grandioso, perde o simples. Jesus passou e eu não vi. Jesus fez algo na minha vida e eu nem percebi. Por quê? Porque eu estava esperando que Ele ia vir, Ele ia fazer algo estrondoso. Talvez as pessoas que estavam ali à volta de Jesus estavam pensando, bom, se Ele é Jesus mesmo, Ele é o Messias, então Ele vai fazer uma oração poderosa, o olho vai aparecer na cara desse homem, todo mundo vai glorificar, levantar as mãos, começar a dar glória e pular. Mas não, Jesus cospe no chão.
Alguns que gostam do simbolismo na Bíblia vão falar que tem uma mensagem por trás disso, porque a terra representa a carne humana, o homem veio do pó, e a água representa, porque Jesus um pouco antes disso já estava falando: eu sou a água, eu sou o pão da vida, aquele que for até mim, eu sou a água, aquele que beber da minha água não terá mais sede. E aí alguns dizem que Jesus, através daquilo ali, estava dizendo: olha, eu sou a água que purifico a sua vida, eu sou a água que te limpo. Jesus faz ali o lodo e passa no olho daquele homem. A gente não pode dizer isso porque não está dizendo isso na Bíblia, é só quem sabe. Aquele homem, ele sai daquele lugar e vai até este lugar chamado Siloé para lavar os seus olhos. Agora, o que me chama a atenção, queridos, é que o milagre, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sempre está, anote isso, sempre está escondido atrás de uma obediência. Tem muitas pessoas que querem viver o que Deus tem para a vida delas. Tem muitas pessoas que querem uma experiência com Deus. Tem muitas pessoas que querem viver o que a Bíblia diz que ela pode viver. Mas a verdade é que poucas pessoas são obedientes o suficiente para viverem tudo aquilo que Deus diz que elas podem viver. Aquele homem com cuspe, com lodo nos seus olhos, com barro nos seus olhos, de um cara que ele não sabia quem ele era, ele não sabia se ele era profeta, se ele era Deus, quem ele era, porque ele diz: um homem chamado Jesus, nem profeta, nem Messias, nem nada ele diz que era, ele diz, foi um homem chamado Jesus. Então ele achou que era um homem que tinha cuspido no chão, mandado ele passar nos olhos e ir se lavar nesse tanque em Siloé. Agora, loucura. E muitas vezes aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, muitas vezes aquilo que Deus vai pedir para nós, vai parecer realmente loucura. Vai parecer meio sem sentido, vai parecer: Deus, você tem certeza que é isso aqui? Mas nós aprendemos e nós temos visto isso através dos milagres. Eu falei já sobre isso em outras semanas, que na obediência nós temos o milagre, na obediência nós temos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aquele homem, ele sai, você pode imaginar um cego, esse lugar aqui era longe, esse lugar não era perto, era uma ladeira, descida abaixo, aquele cego andando, talvez fez uma viagem de 1, 2, 3 horas, para chegar até esse lugar para lavar os seus olhos. Ele não enxergava, talvez ele foi perguntando: onde fica Siloé, para que lado que é? E talvez as pessoas dizem: olha, segue à frente, olha, vira à direita, olha, ande um pouco mais, você está chegando. Aquele homem, ele insiste, ele persiste, ele sabe que ele precisa chegar no lugar, porque ele recebeu uma palavra de alguém, e talvez a única esperança que ele tinha. Ele chega, lava os seus olhos, e de repente, quando ele tira aquele lodo dos seus olhos, ele é curado. Quando ele tira o lodo dos seus olhos pela primeira vez na sua vida, ele começa a enxergar. Você pode, queridos, você pode imaginar a alegria daquele homem. Você pode imaginar um homem que nunca enxergou na vida, nunca viu nada. Agora ele lava os seus olhos e ele está vendo. Aquele homem com certeza começa a celebrar. Aquele homem se alegra, porque ele não via, ele não conseguia ver, mas na obediência ele decidiu andar, ele decidiu caminhar, ele decidiu obedecer a palavra de um homem que se encontrou com ele, passou lodo nos seus olhos. Ele decidiu obedecer, e por causa da obediência daquele homem, ele viveu um milagre do Senhor na vida dele. Querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa: tem um milagre preparado para a sua vida, tem um projeto que Deus quer liberar para você, tem um sonho que Deus está preparado para a sua vida. Ele está sonhando com você, ele está dizendo: olha, é isso que eu tenho para a sua vida, mas você precisa obedecer, você precisa seguir, mesmo que pareça sem sentido, mesmo que pareça sem nexo. Gui, mas não faz muito sentido. Deixa eu te dizer uma coisa: com Deus talvez as coisas não precisam fazer sentido. Deus não trabalha com sentido, Deus não trabalha com aquilo que nós achamos, Deus não trabalha com aquilo que nós pensamos. Isso é fé. Fé não tem nada a ver com sentido, fé não tem nada a ver com nexo, fé não tem nada a ver com a tendência, não tem nada a ver com isso. Deus trabalha de forma diferente, e se eu e você ousarmos acreditar naquilo que Deus está nos chamando para fazer, nós vamos viver coisas que nunca vivemos antes. Agora olha que interessante, no versículo 9 diz assim: uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu.
O encontro com Deus te torna irreconhecível. O encontro com Deus te torna irreconhecível. Quando você vê Deus, quando você ouve Deus, a sua vida não é mais a mesma. Acredite em mim. Talvez a sua vida não mude em nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se encontrou com Deus, seu casamento precisa mudar. Antes você gritava com a esposa, agora você não grita mais. Antes você roubava, agora você não rouba mais. Você se encontrou com Deus. Antes você falava mal do outro, agora você não fala mais. Antes você gostava de fazer uma fofoca, agora você não faz mais estas coisas. Você se encontrou com Deus, você se relaciona com Deus, a sua vida começa a mudar. Deus começa a mudar a sua vida. Deus começa a moldar o seu caráter, de tal forma que as pessoas vão olhar para você e falar assim, é você? Tem certeza que é você? O que aconteceu com você, meu filho? Eu já tive experiências de pessoas que as pessoas, à volta daquela pessoa diziam assim, o que aconteceu com aquele cara? O que aconteceu na vida dessa pessoa? É aquele testemunho que eu até conto no meu livro, aquele homem empresário que começou a ouvir o conselho do pastor, que o pastor disse, olha, passe um tempo, tire um tempo do seu dia para passar com Deus. Aquele homem tomou a decisão de todos os dias acordar meia hora mais cedo, abrir a sua Bíblia, tomar uma xícara de café e passar um tempo com Deus. O pastor, depois de um tempo, foi até a casa daquele irmão, e aí aquele irmão feliz falou, pastor, olha o que eu tenho feito. Todos os dias eu tenho feito aquilo que o Senhor falou que eu deveria fazer. Eu tenho sentado na minha poltrona, eu abro a palavra do Senhor, eu oro e peço, Senhor, fala comigo nesta manhã. E aí o pastor pergunta para ele e diz, e o que isso tem causado na sua vida? Lá de casa a esposa gritou e falou, pastor, você não sabe o que isso tem causado na vida deste homem. Ele não é mais a mesma pessoa, ele mudou. Ele fala diferente, ele age diferente, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, crente velho, crente que está 15 anos, talvez a sua vida não muda, talvez você não muda o jeito que você fala, talvez você não deixa de falar mal dos outros, talvez você não deixa aquele pecado para trás, talvez você não muda na relação dentro da sua casa, talvez você não muda com seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, o problema está não em tentar não ficar pecando, não em tentar com as suas forças, tentar mudar algo que você não vai conseguir. Você precisa passar tempo com Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa buscar a face de Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Quando nós buscamos a Deus, Deus começa a mudar as nossas vidas. As pessoas que estão à nossa volta vão reconhecer e dizer, ele não é mais a mesma pessoa, certamente ele teve um encontro com Deus. Eu entendo que cada crente tem o seu tempo. Nós precisamos entender que cada um desenvolve no seu tempo e da sua forma. Mas eu fico um pouco irritado com um crente que não cresce. Eu fico um pouco, vou confessar para vocês, tem crente que está há 20 anos e é a mesma picuinha de quando chegou na igreja. É crente que briga no Facebook, 25 anos de crente. Você está 1 mês, 2 meses, você está brigando lá, tudo bem, você tem um desconto. Você precisa amadurecer, você precisa se relacionar com Jesus. Sua vida vai mudar. Dá um glória a Deus aí. Que essa palavra é para nós. Aquele homem se torna irreconhecível. As pessoas não conseguem acreditar que era ele. Não, é outro, deve ser irmão, primo, é parecido com ele, mas não é ele. A obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, as pessoas vão ficar de boca aberta, não vão reconhecer. Agora eu vou ler com vocês João 9, dos versículos 13. Complicado, Jesus. Versículo 13 até o 34, tá vendo? É sempre cheio de 3 esse negócio. 13 a 34 diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Foram chamar o pai do garoto.
E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouve alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Queridos, olha que loucura. Os fariseus, os religiosos, o que acontece? Eles estavam irritados porque eles tinham as leis. Não podia operar um milagre no sábado. Jesus opera um milagre no sábado. Eles estão apegados nisso. Eles estão preocupados que Jesus havia operado um milagre no sábado. Como pode esse homem ser de Deus? Como pode ser o filho de Deus se ele contraria a lei? Se a lei diz que no sábado não pode curar, se a lei diz que no sábado não pode fazer uma obra, este homem diz que é Deus, este homem diz que é Messias e faz isso no sábado. Este homem não é de Deus coisa nenhuma. Nós acreditamos em Moisés, mas neste homem nós não acreditamos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Havia um homem cego, havia um homem mendigo, havia um homem que vivia na desgraça, havia um homem que passava por situações difíceis, havia um homem que a vida inteira viveu num lugar sozinho, na rua, mendigo, talvez passou fome. Agora aquele homem está curado, e os religiosos em momento algum pararam para celebrar a vitória daquele homem. Os religiosos em momento algum disseram: uau, glória a Deus, você está curado, vem cá dar um abraço, estamos felizes por vocês. Por você, só uma pessoa. Não, eles estavam preocupados com a lei. Infelizmente, queridos, nós temos pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que vão se preocupar mais com o pecado do que com o pecador. Vai se preocupar mais com uma bênção do que com a pessoa que está por trás da bênção. Pessoas que vão levantar picuinha, pessoas que vão dizer: ah, mas será que é? Será que ele é de Deus? Será que Deus abençoou? Será que fez isso? Queridos, muitas vezes nós nos apegamos a estas coisas e nós perdemos, nós esquecemos de ver aquilo que Deus está fazendo. Isso cega, a religiosidade muitas vezes nos cega daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te dizer, um milagre maravilhoso estava acontecendo, um milagre maravilhoso havia acontecido. O cego mendigo não podia ver, agora ele estava vendo. Era motivo da igreja celebrar, era motivo de alegria, mas aqueles que gostavam de picuinha estavam reclamando, estavam vasculhando, estavam tentando achar: mas será que é Deus ou não é? Será que é de Deus ou não é? O cego deu a resposta, disse: se é Deus ou se não é Deus eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos deixar um pouco de lado a picuinha, nós precisamos deixar: será que é, será que não é? Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que celebrar a bênção na vida do seu irmão, você tem que aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Muitas vezes nós ficamos cegos para aquilo que Deus está fazendo porque estamos preocupados demais. O irmão prospera, deve estar roubando, né?
aparece um meio feinho com uma mulher bonitona. Isso aí deve ser milionário. Feinho às vezes é gente boa. Rapaz, um cara cavalheiro, carinhoso. Você nunca vai conseguir ser igual aquele cara. Aí você pensa mal dele. Por quê? Às vezes é difícil demais nós reconhecermos aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Às vezes é difícil demais por causa das coisas. É difícil demais nós aceitarmos aquilo que Deus... Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nosso Deus é um Deus de milagre. Tem coisas que não faz sentido. Uma experiência minha própria. Eu já vivi, experimentei isso. Talvez nem todos saibam, eu já fui a alguns programas de televisão. Já me convidaram uma vez para ir no programa da Regina Casé. Eu estava nos Estados Unidos viajando. O diretor da Sony Music me mandou um e-mail. Eu abri meu e-mail, eu estava lá nos Estados Unidos. Ele dizendo: Gui, o escritório da Regina Casé entrou em contato conosco, viu que você é um artista da Sony Music, entrou em contato conosco, eles querem te levar lá no programa. Eu falei: eu estou viajando, que dia que é? É dia tal. Eu falei: eu não vou ter voltado ainda, avisa eles. E aí eles retornaram e falaram: não, mas se for preciso a gente traz ele, vê o que precisa para ele voltar, a gente manda uma passagem, o que ele precisar a gente quer trazer ele aqui no programa. Eles pagaram passagem para mim, pagaram hotel, pagaram carro. Eu me senti uma pessoa mais importante do mundo. Cheguei no aeroporto, tinha carro da Globo, entrei no carro da Globo, fui para o escritório, gravei lá o Esquenta com a Regina Casé. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Depois eu fiquei sabendo que teve gente que os comentários foi o seguinte: pagou quanto para ir no programa? Como é que foi para entrar lá? O cara duvida da bênção de Deus. Deus faz algo na sua vida, o outro está duvidando, está querendo achar: será que Deus fez mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa: essa turma que fica tentando vasculhar a vida do outro é aquela que perde a bênção na sua própria vida. Preste atenção, sabe por quê? Talvez ali, quando Jesus estava ali, e aquele cara foi curado, talvez um fariseu tinha uma mãe em casa doente, talvez tinha alguém ali que estava com um problema que não conseguia resolver. Deixa eu te dizer uma coisa: perderam a oportunidade, estavam ali do lado de Jesus, acharam Jesus. Cadê Jesus? Onde é que ele é? Meu filho cego, conta onde é que Jesus está, porque se esse homem te curou, ele me cura também. Se esse homem fez alguma coisa na vida, ele pode fazer na minha vida também. Mas eles perderam a oportunidade de viver algo de Deus. Eles perderam a oportunidade de viver um sobrenatural. Eles perderam a oportunidade, porque se Deus abençoa um, Ele abençoa dois, Ele abençoa três. Se Jesus se encontrou com um e curou, Ele ia curar outro, Ele ia dar uma palavra para outro. Mas eles estavam preocupados demais: será que foi Deus, será que não foi? Deixa eu te dizer uma coisa: você que está sentado aqui no banco dessa igreja, você que gosta de picuinha, você que fica olhando para a vida do seu irmão, você que se incomoda com a bênção, você que se incomoda com a unção, você que se incomoda com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, tome cuidado, porque talvez você perca o mover de Deus na sua vida. Presta atenção: o que Deus tem para o seu irmão é do seu irmão, não é seu. O que Deus tem para você é seu. Ninguém tira, querido. Se Deus tem um lugar preparado para a sua vida, pode vir o mais inteligente que você, pode vir o mais bonito. Se aquela mulher é a mulher preparada de Deus para a sua vida, pode vir o mais bonito, pode vir o rico, pode vir o cheiroso. Não vai levar porque é sua. Mas você precisa ajudar Deus também. Passa o perfuminho, escova o dente. Está no culto, levanta a mão, fecha um olho, abre o outro. Tem irmão que não ajuda Deus também. Pastor, estou jejuando e orando. Jejum, oração e ação. Mandar uma mensagem para garoto, irmão. Os jovens digam amém. Os jovens estão atrás de mim. Alguns jovens estão atrás de mim falando: Gui, você precisa fazer do culto dos solteiros, que está meio difícil. Os jovens dessa igreja, as meninas me falam: os homens dessa igreja estão meio devagares, Gui. Estão orando demais, precisam dar uma abrida nos olhos, meu Deus. Precisamos dar uma instrução para esses garotos. Meu Deus do céu. Mas olha só, queridos. Aprenda. Nós precisamos aprender com as lições na palavra de Deus. Vou terminar em 1 minuto porque eu preciso. Deus, Ele tem algo maravilhoso preparado para a sua vida.
Nós precisamos, queridos, quando nós celebramos a vitória do nosso irmão, Deus pode abençoar a nossa vida também. Tem crente que só sabe chorar na tristeza do outro. Está chorando, ele vai lá, abraça. Agora o irmão foi abençoado, meu irmão, aí fica bravo, fica com raiva, com ciúmes, inveja. Essa aqui era a turma dos invejosos. Eles eram crentes religiosos, conheciam a palavra, mas estavam se incomodando no momento que precisava se alegrar. Cara, você passou a vida inteira sem enxergar, você está vendo, meu irmão. Vem cá, me dar um abraço, deixa eu te levar para minha casa, vamos tomar um café, deixa eu contar para minha família o que Jesus fez na sua vida. Mãe, pai, vem cá, passa um café para esse menino aqui, vamos levar ele para casa, olha o que Jesus fez na vida desse menino. Mas estavam preocupados demais com outra. Deixa eu te dizer, para de se preocupar com o que você não precisa se preocupar, por favor. Cuida da sua vida em nome de Jesus. Para de cuidar da vida do vizinho, para de cuidar da vida do pastor, para de cuidar da vida do irmão, para. Tem vezes que dá vontade de dar umas duras nos irmãos, né? Tem as pessoas que não têm noção da vida. Teve um dia, eu recebo mensagens, mas eu não ligo. As mensagens ruins que eu recebo, eu não ligo não. Mas teve um cara, um dia que eu coloquei, que eu não ia estar no culto do Amor em Movimento. Eu estava no Rio de Janeiro, e eu anunciei o culto do Amor em Movimento. É uma bênção, independente se eu estou aqui ou não. É uma bênção. Outra pessoa estaria aqui pegando meu lugar. E eu anunciei, falei, hoje tem Amor em Movimento, vai ser uma bênção. Você que é de SP, vai lá que Deus vai falar com você. Aí um sujeito me mandou mensagem. Falou assim, como é que você está falando uma coisa dessa? Você nem vai estar lá. Você primeiro precisa ser exemplo para as pessoas. A nossa vontade humana qual que é? Te catar, rapaz. Deixa a paciência do outro. Tem mais coisa para fazer. E eu acho que eu vi esse irmão no Café de Pastores, acredita? Eu tive a impressão, rapaz, que eu vi ele. Eu falei, meu Deus, é o cabra que me mandou a mensagem. Eu vou falar com ele, irmão. Aí eu falei assim, deixa ele para lá, Deus cuida dele. Mas tem gente que perde o tempo da vida com besteira. E perde Deus está fazendo. Não perca o que Deus está fazendo por causa de besteira, amém? Em último lugar, eu não vou ler tudo com vocês, porque o tempo esgotou. Só para nós finalizarmos, eu vejo que é um processo na vida daquele homem. Quando os homens perguntam para aquele homem quem que havia curado ele, ele respondeu, olha o que ele respondeu no versículo 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus. Então ele achava que aquele homem que tinha curado ele era um homem, Jesus. Depois, um pouco adiante, no versículo 17, aqueles homens estavam interrogando ele de novo. Ele diz, de novo, no versículo 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele diz, que é profeta, respondeu ele. E aí, em terceiro lugar, novamente interrogando, e aí no versículo 30 até o 33 diz assim, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Veja, aquela picuinha, todos os outros estavam falando sobre Jesus, não é. Eu acredito que Deus foi revelando àquele homem quem era Jesus. Ele achava que Jesus era um homem. Daqui a pouco aquela confusão toda, ele já fala, era um profeta. Daqui a pouco ele chega à conclusão, é Deus. Se aquele homem não fosse Deus, filho de Deus, isso não teria acontecido. Na história nunca houve um cego de nascença que foi curado. Ele não é só um homem, ele não é só um profeta, ele é o filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está ouvindo, quando você está perto da palavra, quando você ouve do Senhor, vai vindo uma convicção no seu coração. Você vai tendo a certeza de que Deus é o filho de Deus. Deus é o filho de Deus não, que Jesus é o filho de Deus, de que aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é verdade. Nós vamos recebendo revelação e convicção ao longo da nossa caminhada com Deus. Por último, eu me atrapalho porque eu corro contra o tempo. De terça-feira o nosso culto é curto e às vezes eu fico tentando ir logo. 1 minuto, tá?
Eu coloquei aqui, ó. O problema não é como você está. O problema é não reconhecer como você está. Porque para fechar tudo isso, Jesus ele diz algo. Aquele homem, Jesus ele vai lá se encontrar com aquele homem. Olha, Jesus se encontra com aquele homem, Jesus se revela para aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem pergunta: quem é o Senhor? O Senhor é o Filho de Deus? Jesus diz: sim, você está falando com ele. Aí aquele homem reconhece isso, e a Bíblia diz que ele se prostra e começa a adorar o Senhor. Porque é assim que acontece. Não tem como nós adorarmos quando nós reconhecemos quem Ele é. Quando nós reconhecemos os feitos dEle. Não tem como nós nos prostrarmos. Não tem como nós reconhecermos e adorarmos a Deus. Quando nós sabemos que foi Ele que fez aquilo na nossa vida. Quando Ele entrou na nossa casa, foi Deus. Gui, eu preciso adorar, eu preciso glorificar, porque eu sei que foi Deus que fez. Eu não conseguiria, não teria jeito, foi Deus que fez. E aí por último, Jesus, para fechar, lá em João 9, de 39 a 41, diz assim: prosseguiu Jesus dizendo assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: e acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que trem confuso, né? Mas na verdade Jesus estava dizendo: o problema, meus filhos, não é vocês estarem cegos, ter uma debilidade, uma dificuldade. O problema é você ter e você não reconhecer o pecado. Ele falou assim: é isso aí. O problema não é você errar. O problema é você errar e você não reconhecer que você erra. É aí que está o problema. O problema é você ser cego e você achar que está tudo certo, que você não é cego. E a verdade é que, infelizmente, muitos de nós vivemos isso. A gente quer olhar para a vida do outro, mas a gente não olha para nós. Olhe para a sua vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida depende. Sempre eu acredito, queridos, que é uma parceria nossa com Deus. Existe a parte de Deus e existe a nossa. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos chegar na presença de Deus e reconhecer as nossas falhas. Não tem problema com isso, querido. Não tem problema. Ah, Gui, eu sou pecador. Eu também sou. Ah, Gui, é que você não sabe o que eu fiz. Eu também já fiz coisa ruim, querido. O problema não é o que você fez, o que você faz, quem você é, a sua debilidade, a sua dificuldade. Ah, é que se você soubesse, não interessa. Para Deus não existe isso, querido. Sabe o que muda na história? É você chegar diante de Deus com sinceridade e dizer: Deus, eu sou assim. Deus, eu faço isso. Esse é meu problema. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, existe solução para o seu problema. Existe solução para o seu pecado. Ele é a solução para o nosso pecado. Ele é a solução para o nosso problema. Ele é a solução para a nossa debilidade. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Nós precisamos dele e mais nada. Você não precisa se esforçar demais para não fazer aquilo. Na verdade, você precisa se abrir para Deus e dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda, porque eu sou essa pessoa e eu não gostaria de ser. Eu preciso da tua ajuda, porque eu faço isso e eu não gostaria de fazer. É o que o Paulo diz: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, não consigo. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, mas começa em nós, reconhecendo que nós precisamos da ajuda dele. Reconhecendo, é aquela história do fariseu e do pobre que estava lá dentro da igreja. O fariseu estava lá orando, com as mãos levantadas, fazendo uma oração bonita dentro do templo, mas a Bíblia vai dizer que ele estava orando de si para si mesmo, e aquele lá no fundo, com vergonha de si, orando e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E a Bíblia vai dizer que aquele pobre, aquele que estava lá no fundo, sujo, pecador, saiu daquele lugar justificado, e não o fariseu. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa o jeito que você chegou aqui, não importa a sua cegueira espiritual, não importa o seu pecado, não importa o seu problema. Se você chegar com sinceridade na presença de Deus e abrir o seu coração, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Amém? Eu terminei a palavra. Você recebe essa palavra nessa noite? Nós sabemos que é um sinal que Jesus estava mostrando ser o Filho de Deus. Ele fazia coisas que homem algum conseguia fazer naquele tempo, para mostrar que ele era o Filho de Deus, o enviado. Ele trazia solução não apenas para o corpo, mas como vai dizer ali, olha, para a alma também. Eu vim para que essa cegueira espiritual de vocês caia por terra, para que vocês possam ver de verdade. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele quer curar a sua vida, Ele quer curar o seu corpo, mas Ele também quer curar a sua alma nesta noite.